Mais um episódio da nossa série Italiano em um Ano e hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu desafio do vídeo passado, do episódio passado, que eu falei pra vocês que eu não estava conseguindo estudar italiano, que eu tava desanimada e eu ia tentar um desafio, um método diferente pra não desistir de estudar italiano. E hoje eu vou contar pra vocês como foram esses meses, que eu falei que voltaria no mês seguinte e não voltei. Eu propus que quem tivesse também passando por isso, né, inclusive eu, faria o seguinte: todo dia eu ia aprender pelo menos uma palavra por dia, uma palavra ou uma frase. Eu ia pegar um caderno e anotar todo dia essa palavra, só isso, mais nada. Consegui fazer isso nos primeiros dias, mas chegou o final de semana, gente, acabou. Eu esquecia, daí depois eu falava, amanhã eu faço, e não fazia, e daí fui desanimando de novo. Nesse meio tempo, o que eu comecei a fazer? Eu baixei alguns podcasts em italiano e comecei a escutar, tanto no Spotify, enquanto eu fazia minhas coisas aqui em casa, quanto na hora de dormir. Eu achei um áudio que tem várias palavras básicas assim em italiano e tem um fundo musical para você dormir, um fundo musical relaxante. Então é para você ouvir enquanto você dorme. Dá certo isso? Funciona? Dá pra gente aprender um idioma dormindo? Dá. Claro que a gente não vai aprender, não vai ficar fluente naquele idioma só ouvindo o áudio enquanto a gente dorme. Mas o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso cérebro ele continua trabalhando. Sabe quando você tá meio dormindo, meio acordado, viatura de polícia passando na rua, e aí de repente aparece uma viatura de polícia no seu sonho e mistura sonho com realidade, é uma bagunça total que você não sabe se você sonhou, se foi realidade, você não sabe de nada? É mais ou menos isso que acontece. Quando você vai dormir, você tá escutando aquilo, então até aí você tá prestando atenção, seu cérebro tá ligado. Preciso prestar atenção nisso. Quando você pega no sono, seu cérebro ele continua absorvendo aquelas palavras, vai indo tudo pro seu subconsciente. E aí, você não é que você aprendeu dormindo, mas o seu cérebro ele absorveu aquela informação. Se você estivesse ouvindo durante o dia, seria a mesma coisa. Mas naquele momento o seu cérebro estava focado somente naquilo. E aí você começa a absorver aquela informação. Então, quando você estiver assistindo um filme ou ouvindo alguém falar italiano ou o idioma que você estiver estudando, você vai ouvir aquela palavra que você estava ouvindo, que ficou armazenada no seu cérebro, e você vai ter um flash. Ah, eu conheço essa palavra. Você não estudou, mas você sabe que você conhece. E de repente você lembra, a tradução é tal. Porque nesse áudio que eu tô escutando, ela fala a palavra e a tradução daquilo. E a pronúncia, então aquilo vai ficando gravado. É muito legal e é muito interessante. Eu tive algumas experiências bem loucas enquanto eu tava ouvindo, porque eu tava naquele processo, eu tô quase dormindo, mas aí o meu cérebro parecia que me despertava, não, você precisa estudar, precisa prestar atenção, e aí eu ficava prestando atenção nas palavras, mas ao mesmo tempo meio inconsciente, é uma coisa muito estranha que acontece, mas é legal fazer isso. Quando você estiver tirando um cochilo, ou sei lá, quando você estiver aí à toa, coloca um áudio pra você ouvir, com um diálogo, mesmo que você não esteja prestando atenção, aquelas palavras vão pro seu subconsciente. Não estou ouvindo todos os dias esse áudio, mas eu ouço sempre. Também baixei alguns aplicativos que são muito interessantes. O caderninho com as palavras eu mantenho, eu separei um caderninho só pra isso, então eu pego as palavras que eu quero saber ou as frases que eu quero saber e eu anoto lá. Então, por exemplo, frases que eu uso no meu cotidiano com meu esposo. Amor, vou tomar banho. Então eu vou lá. Como que eu falo amor, vou tomar banho em italiano? Então eu coloco lá pra não esquecer e vou tentando aplicar no dia a dia. Eu ainda não tô aplicando porque eu esqueço, mas a minha intenção é essa, de pegar essas frases do cotidiano, do meu dia a dia e aplicar, usar aqui com meu esposo e com outras pessoas para que eu não deixe de praticar o idioma. E é isso, agora eu tô tentando fazer isso, mas agora eu tô firme e forte. Esses aplicativos, todo dia eles me mandam lá um lembrete de que tem uma lição nova. E não é exatamente uma lição, é em forma meio que de jogo. Então é muito interessante, é bem bacana e tá me despertando de novo aquela vontade de estudar italiano. E agora vamos aguardar o próximo episódio. Quando eu tiver alguma novidade, eu trago aqui pra vocês.